Eu quero contar para vocês que o ministro Alexandre de Moraes acaba de retirar o sigilo do inquérito da Polícia Federal, do relatório da Polícia Federal sobre a ABIN paralela, no qual também serão, há recomendação para indiciamento de Jair Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, seu filho e vereador, e também de Alexandre Ramagem. O Henrique Kriegner, já havia a expectativa da sua parte de que esse movimento também fosse adotado neste caso envolvendo o suposto uso de uma ferramenta de inteligência do país para uso ilegal, segundo aponta a Polícia Federal? Com certeza, Evandro. Eu já era esperado até pelas notícias que foram aventadas na segunda-feira em relação a esse processo da ABIN paralela. E acho que a expectativa vinha mesmo justamente porque na última semana, quando a gente teve o depoimento do ex-presidente Bolsonaro, a gente viu uma mobilização muito grande por parte da sociedade civil de questionar determinadas etapas de como esse processo tem sido conduzido. Não só o depoimento do presidente Bolsonaro cutucou essa questão, mas também outros depoimentos que foram ali na sequência, até antes, foram gerando na sociedade esse desconforto. Peraí, as versões todas apresentadas são muito similares. A única versão que destoa é de uma delação, às vezes questionável, mas que se traduz. Então, nesse cenário todo, a gente tem visto uma tendência. Todas as vezes em que se tem uma opinião popular ou uma mobilização um pouco mais favorável a um determinado lado ou outro, se instaura um novo episódio na crise, se instaura uma nova investigação, se instaura um novo capítulo. É aí que a gente consegue esperar que todo pequeno avanço nesse processo vai suscitar mais uma coisa. É por isso que eu já estava esperando. Fala, Segré. Quando temos essa investigação da ABIN paralela, sempre surgem essas dúvidas sobre a utilização de qualquer instrumento do Estado em benefício próprio, de qualquer político, não interessa a ideologia que ocupa o lugar mais importante da República, a presidência. Claro que uma coisa é um indiciamento, uma sugestão através de um relatório da PF, eu não li agora que foi retirado esse sigilo, mas nós temos em relatórios anteriores muitas potencialidades, né? Tomara que nessa seja alguma coisa um pouco mais concreta. E não devemos esquecer que esse processo da ABIN paralelo continua agora com a atual gestão da ABIN, que, entre outras suspeitas, é ter investigado um país irmão, um país vizinho como o Paraguai. Tomara que possa ser tudo isso investigado e que venha à luz. Não é possível, não interessa a ideologia, a utilização de qualquer estrutura do Estado em benefício próprio, não importa quem seja. Inclusive, Zé Maria Trindade, tem mais uma decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes. A quarta-feira está pegando aí no Supremo Tribunal Federal e ele pede a prisão de Marcelo Câmara por obstrução de justiça naquele caso envolvendo Mauro Cid e o suposto uso de um perfil que seria da esposa de Mauro Cid para vazamento de informações sobre a delação premiada. Pois é um pedido meio diferente, né? Porque ele não interfere, o Câmara não interfere mais no processo. E nem era flagrante, a não ser essa história de continuidade do flagrante. Hoje já existe uma ideia, eu acho uma ideia errada, de que você pode criar um site em nome de outras pessoas e colocar fotografia de outras pessoas e agir com muita naturalidade, como nós já falamos aqui, de um funcionário aqui da TV, que fala que no perfil falso dele tem mais seguidores do que no perfil do perfil original, para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu acho muito estranho. Eu tenho a impressão de que qualquer pessoa que entre na justiça vai chegar no Supremo, o Supremo vai dar ganho de causa, porque isso não é normal. Ninguém pode usar a sua imagem, a sua foto e colocar numa empresa dessa de comunicação, numa plataforma e agir e publicar coisa como se fosse você. Eu fui muito vítima disso. Então, assim, eu acho estranho. E o ministro estaria certo em levar o processo adiante. A prisão, num momento assim, é que eu acho diferente. O argumento é de obstrução de justiça. Mas o processo já está lá na frente. Já está quase em fase de julgamento já, né? É agora instrução e em seguida julgamento.
Pois é, Marcelo Câmara, Fábio Piperno, ex-assessor de Jair Bolsonaro, coronel Marcelo Câmara, que foi preso lá atrás por tentativa de golpe nessa mesma investigação e que agora tem um novo decreto de prisão preventiva por suposta tentativa de implicar ou de impedir que o processo continuasse, que as investigações prosperassem. Está ali a decisão aparecendo para quem nos acompanha. Então, nesse caso, eu entendo as razões do pedido, mas eu também estou tentando, Evandro, avaliar se nesse momento, nessa fase do processo, qualquer tipo de intervenção dele, do Marcelo Câmara, poderia realmente atrapalhar as investigações, obstruir investigações. Porque ele foi preso lá em 2024, Sim. Deixou a prisão em maio de 2024, com o uso de tornozeleira eletrônica. Sim. E seria acompanhado. O que o ministro diz agora, Piperno, e a gente vai até colocar novamente aquele trecho, coloca o documento na tela aí para mim, pessoal, aquele documento que estava enquanto o Piperno falava. Agora, não dá, daqui a pouquinho a gente coloca. No documento consta ali que ele teria descumprido essas medidas cautelares e que, por isso, havia agora um novo decreto de prisão preventiva. Piperno. Bom, então aí muda um pouco de figura. Se ele descumpriu medidas cautelares, ou seja, medidas acordadas entre a defesa e a justiça, aí se justifica, né? Tá ali, ó. Descumprimento da medida cautelar e grave risco à ordem pública e aplicação da lei penal. É o que ele menciona. Então, se houve uma medida cautelar acordada com ele, né, e ele está descumprindo a medida cautelar, aí realmente a justiça tem todo o direito de tomar, enfim, providências, eu diria, mais rigorosas. Se houve um acordo, o acordo está descumprido, então quem descumpriu o acordo tem que arcar com as consequências. Fala, Kriegner. O descumprimento parece que é na interação online, né? E aí fica se Exato. Essa foi ou não. Isso é também bastante questionável, assim. Nós estamos falando, então, de uma ameaça nesse sentido, né? Agora, o que ninguém está respondendo é se os áudios são verdadeiros. O Mauro Cid trouxe dizendo que são tirados de contexto e que ele não tem envolvimento com o perfil. O Câmara também vai falar de outra maneira. O próprio STF vai dizer que também é um absurdo que tenha sido postado. Mas espera aí, nos áudios estão ali retratando situações que serviriam como base para invalidar toda essa delação, colocar em xeque se essa delação de fato se ela é sincera, né? Ou se ela é uma mera manipulação. Então, ninguém está dizendo se é verdadeiro ou não. Eu acho que o que a população merece saber e vai contribuir para esse julgamento, por fim, né? É justamente se o que está ali é verdadeiro. Não quero saber mais se foi postado de uma forma errada, se o fulano feriu uma decisão, tudo isso vai ser considerado. Mas e aí? É verdade ou não é o que está no áudio? O que ele coloca aqui, o ministro, é o seguinte: determina a instauração de inquérito em face de Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz e Marcelo Costa Câmara, então o advogado e o Marcelo Costa Câmara, a ser distribuído por prevenção a esse local para apuração de suposta prática de crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, devendo então a Polícia Federal agora ouvi-los num prazo de 15 dias, assim como uma oitiva de Mauro César Barbosa Cid. Mais uma situação em que Mauro Cid também, além da acareação da próxima semana, teria que se explicar. Gustavo Segré. Sim, tem muito para explicar. Eu desejo muito que Mauro Cid possa falar a verdade, seja essa qual for. Porque até agora, 11 delações, 2 descartadas, 9 delações que o próprio ministro Fux indicou como sendo muitas para ser uma delação. E aí tem uma luz no caminho para que ele possa falar a verdade. A família agora não está mais no Brasil. Então aquela sugestão do ministro dizendo, olha, fala a verdade, porque senão a sua mãe, o seu pai, sei lá, a filha, a irmã, a esposa, não sei quantos familiares tinham involucrado, podem sofrer algum tipo de retaliação pela tua falta de verdade. Então, está na hora de falar a verdade. Tem muita coisa aí que falta explicar. O que me chama a atenção são 1.200 celulares, Evandro, que foram apreendidos. 252 milhões de mensagens. Quando você vai nos autos, e eu repito como um papagaio, né? Porque não vi os autos como para poder dizer, tem aí uma sequência. Não, apenas aí aparece uma frase com uma mensagem. Mas precisa ver o contexto.
Segundo alguns defensores dos réus, isso não é possível. Eles pedem a conversa inteira. Isso até agora não foi possível. Então, estamos falando de um processo muito sério, como para andar descuidando alguns detalhes que possam deles depender a liberdade ou não de qualquer pessoa. De novo, não interessa a ideologia. Então, tomara que possamos saber a verdade, que Mauro Cid, que é a única peça em qual todo o processo se ampara. Se o Mauro Cid, por algum motivo, dizer, olha, eu fui pressionado e isso aqui não foi exatamente o que eu quis dizer, para não entrar em nenhuma questão que possa ser delicada na fala, caiu tudo. Caiu tudo. Mesmo que o Pipano diga que a fala hoje não é mais necessária. Mas quando a gente faz uma delação, precisa apontar não apenas o que ele fala, tem que ter uma estrutura de várias testemunhas falando a mesma coisa, como para dar um pouco de sequência de realidade e, sobretudo, provas. Senão eu posso falar o que eu quiser. Se não tenho provas, isso aí não se sustenta.